Boa tarde, terceiro ano. Vamos dar início a mais uma semana de aula, né? Durante essa semana nós vamos utilizar os livros mesmo de vocês, tá? Não vamos utilizar o livro de reforço, tá bom? Então nós vamos começar com a leitura, né? Então tirem o livro de português, abra na página 71, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar com a leitura. O título da leitura do texto é Uma Noite na Casa Mal Assombrada. A turma do terceiro ano era mesmo implacável. Não havia problemas que não resolvêssemos, nem situação difícil que não solucionássemos. Reuníamos-nos toda sexta-feira à noite para tratar de assuntos interessantes para o grupo. Juliano morava longe da escola e costumava passar por uma casa muito estranha, que estava sempre fechada. Não havia outro caminho para ir e vir do colégio sem passar por ela. Ele estava muito assustado e pensando até em mudar de escola. Não poderíamos deixar de averiguar e solucionar o problema do nosso colega. Numa sexta muito especial, reunimos-nos para tratar do assunto da casa mal-assombrada da Vila do Sá. Levantamos acampamento e partimos rumo ao desconhecido. Quando chegamos, constatamos que realmente havia algo muito estranho lá. Batemos-nos à porta, toque, toque, toque. Não ouvimos resposta, quando de repente a porta se abriu. Alguns quiseram voltar, mas a maioria quis ir adiante. Entramos há muito tempo, não havia passado ninguém ali. A poeira e as teias de aranha atestavam isso. Miguel disse que em casas como aquela, havia sempre uma bruxa horrenda que gostava de cozinhar crianças curiosas e era melhor voltarmos. O medo estampado no rosto dele era comum a todos nós, mas lembramos-nos de que a coragem sempre foi o nosso lema. Então fomos até o fim, vasculhamos a casa toda e não havia absolutamente nada, nem bruxa, nem fantasma. De volta para casa, ficamos muito orgulhosos por termos resolvido mais um problema da turma do terceiro ano, tá bom? Então, aqui do lado tem um quadrinho verde que está o vocabulário, né? E agora vocês vão colocar na página 74, no livro de português ainda, página 74, né? Que são os tipos de frases, tá certo? Então, nós temos 4 tipos de frases. Nós temos as frases afirmativas, as frases negativas, as frases interrogativas e as frases exclamativas. Então, preste atenção. No final das frases interrogativas, nós temos o ponto de interrogação, por isso que elas são chamadas de frases interrogativas. No final das frases exclamativas, nós temos o ponto de exclamação. E no final das frases afirmativas e negativas, nós temos o ponto final, tá certo? Então, vou passar aqui para vocês explicando como é que a gente vai estudar esses tipos de frases, tá bom? Então, vamos lá. Que pizza deliciosa! Embaixo do primeiro quadrinho tá dizendo, né? No final dela, nós temos o ponto de exclamação. Quanto custa essa bicicleta? Estou fazendo uma pergunta, no final tem um ponto de interrogação. Então, na primeira cena, a menina demonstra sua satisfação ao comer uma pizza. Na segunda, o menino faz uma pergunta para, provavelmente, né, saber se vai ou não comprar a bicicleta. Frase é a palavra ou conjunto de palavras com sentido completo. As frases, são formas de nos comunicarmos, de expressarmos os nossos sentimentos. Aí nós temos, há vários tipos de frases. Frases afirmativas indicam uma declaração afirmativa, termina com um ponto final. Exemplo, comprei sapatos novos para usar no dia da festa. Então, eu estou afirmando que eu comprei um sapato novo para usar no dia da festa. No final dela, eu tenho um ponto final.
no final da frase afirmativa. Frases negativas indicam uma declaração negativa, termina com ponto final também. Exemplo, não devemos comer o bolo inteiro. Então, aqui eu já estou dizendo que não devemos comer o bolo inteiro e o final dela é com ponto final. Então, essa é uma frase negativa. Geralmente, ela vai aparecer com a palavra não, você já vai logo identificando, tá certo? Frases interrogativas é usada para fazermos perguntas, ela termina com ponto de interrogação, que é esse ponto aqui, ponto de interrogação. E exemplo, por que você foi sozinho para o shopping? Estou fazendo uma pergunta, né? Frases exclamativas indica admiração, surpresa, espanto, alegria, etc. Ela termina com ponto de exclamação, tá bom? Exemplo, meu Deus do céu, estou me admirando, né? Então, é uma frase exclamativa, tá certo? Então, agora, vocês vão responder as páginas 75 e 76 e 77 até a questão 3, tá bom? Na página 76, tem palavras com M e N, lembrem-se. Aí eu só uso o M antes das consoantes P ou B, tá bom? E o N eu uso ele da forma normal, tá certo? Tem uma explicaçãozinha aqui bem breve. Na capa do livro de Núbia Cruz, na palavra tempestade, antes da letra P, foi utilizada a letra M. Então, antes de P e B, a gente coloca a letra M, tá certo? Então, vocês vão respondendo aí essa atividade, logo após nós vamos voltar com a aula de inglês, tá bom? Até daqui a pouco.